Estamos começando mais um episódio do Q&A Carnicast, perguntas e respostas para responder as suas dúvidas que incomodam a sua cabeça todos os dias. Todo mundo fala quando a gente vai fazer visita em uma fábrica ou em outra, nossa, minha contagem de bactérias astuláticas está muito alta. Realmente, todos os problemas de produtos cárneos são bactérias astuláticas? Nossa, essa é uma dúvida que demorou bastante tempo para a gente começar a contrapor esse ponto aí das bactérias astuláticas. Bactéria astulática é um problema muito grande em frigorífico. E realmente, quando a gente analisa algumas matérias-primas, dá uma concentração muito alta de ácido lático, mas ela não é o principal ou o único problema. Não diria o principal, que em algumas situações ela é a principal fonte causadora de deterioração, sim. Mas não diria que ela é a única fonte de problemas. Para a gente entender melhor esse tema, eu voltaria um passinho atrás. E dentro da minha cabeça, eu dividi a evolução microbiana dentro do frigorífico em quatro fases, para ficar bem mais fácil. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com frigorífico, Lucas, não se ouvia falar em problemas microbiológicos em frigorífico. Praticamente não tinha. Se você lembrar aí, eu comecei tem quase 20 anos a trabalhar, mas há um tempo mais atrás, a galera mais antiga, eles vão ver que não se analisava muito micro-organismo, não tinha, até hoje as fábricas não têm um laboratório de microbiologia, a maioria das fábricas não tem um laboratório de microbiologia, não se preocupava muito. A gente se baseava muito em algumas formulações, era mais comum você ter alguns artifícios de formulação que fazia com que o produto tinha uma atividade de água mais baixa, fazer com que o produto não gerasse problemas microbiológicos. E aí eu mandava o produto para análise, porque era obrigatório fazer análise que o Ministério da Agricultura, que a Anvisa controla os limites da legislação, e sempre os resultados vinham negativos. Mas o que se analisava? Salmonella, E. coli, Clostridium, Listeria, que são os micro-organismos que são patogênicos, que se eles estiverem dentro do alimento e nós consumirmos, tem um potencial risco à nossa saúde. E aí, graças a Deus, dava negativo e não se tinha positivo. Então, levava as pessoas que tinham menos conhecimento de microbiologia dentro do frigorífico a pensar que não tinha micro-organismo. Tinha pessoas que pensavam que não existia micro-organismo dentro dos produtos. E aí, nós tivemos uma mudança na legislação, passa o tempo, as coisas vão ficando mais apertadas, vem crise, vai aumentando a concorrência, os produtos têm que reduzir custo, eu vou mudando minha formulação, a microbiota mundial ela vai mudando, e aí eu começo a ter um monte de problemas. E aí, o que está causando problema? Um episódio muito marcante foi a carne fraca, né? Que nós tivemos, os produtos passaram por mudanças muito bruscas na formulação, começou-se a utilizar até mais carnes, reduzir amido, reduzir proteínas que faziam a atividade de água baixar, e os problemas começaram a aparecer. E aí, o que fazer com aquilo? Normalmente o produto, quando ele estraga, a gente está na fase 2, que é a fase que eu penso que só tem ácido lático. Por que tem ácido lático só? Como acontece uma deterioração? A deterioração, para mim, acontece no exato momento que o consumidor na prateleira decide por não comprar aquele produto porque ele acha que já não vai estar tão bom. Aquele momento, o produto vai ter a deterioração. Só que o frigorífico não tem a informação daquele produto naquele exato momento. O frigorífico ele vai ter acesso àquele produto depois que o produto ficou mais 1 ou 2 semanas na prateleira, que o dono do supermercado, o painelista lá, olhou para o produto e falou: esse produto aqui não está mais em condições de estar na prateleira, recolhe o produto da prateleira, aí o gerente ou alguém do supermercado vai fazer contato com o frigorífico, fala: tem um produto aqui que está dentro da validade que você colocou no seu rótulo, mas ele está deteriorado. Manda esse produto de volta para o frigorífico. Quando esse produto chega de volta para o frigorífico, eu vou falar: caramba, tá feio, estragou. Eu vou mandar para um laboratório analisar. Aí ele manda para o laboratório analisar, vem 10 a 8ª de bactérias acidoláticas, 10 a 9ª de bactéria acidolática. O cara fala: caramba, essa bactéria acidolática está me dando problema, está estragando. Deixa eu estudar mais o assunto. Aí você vai ler um monte de literatura citando que o grande problema de produtos cárneos é a bactéria acidolática. E aí você fala: vou tentar combater essa bactéria acidolática. Então, a fonte da sua pergunta ela vem daí, vem desse ponto, dessa fase 2.
E aí, você começa a trazer algumas alternativas para combater bactéria acidolática. Eu tentei fazer alguns testes, por exemplo, de pasteurizar o produto depois da embalagem. Porque a bactéria que está ali no produto, ela é fruto do que hoje a gente sabe que é o que sobreviveu do processo de cozimento, falando de produto cozido, se ele for cozido, mais uma recontaminação, que vem posterior ao processo de cozimento. E aí, esse conjunto de micro-organismos ele vai crescer. Se eu der um tratamento térmico depois do produto estar embalado, eu vou eliminar esse micro-organismo. E não dava certo. Mas a maioria das bactérias acidoláticas não são tão termorresistentes assim, são mais sensíveis. O que está me causando problema? Aí a gente começa a pesquisar, e aí a gente entra na fase 3. Não é só bactéria acidolática. A gente está falando só do universo, Lucas, dos deteriorantes, tá? Sem falar de patogênicos. Mas dentro do universo dos deteriorantes, a gente começa a ver que tem uma infinidade de micro-organismos ali que, dependendo da condição daquele produto, vai possibilitar o crescimento de 1, 2, 3, 4, 5 espécies diferentes ali. E a gente começa a ver que em determinados momentos eu tenho maior problema causado por micro-organismos que são esporulados, por exemplo, bacilos esporulados, bacilos do grupo Subtilis. Em determinados momentos, algumas leveduras são problemas para mim. Em outros momentos eu tenho bactéria acidolática. Em outros momentos eu tenho micro-organismos provenientes de manipulação, como alguns coliformes, estafilococos, causando problema ali. E aí eu começo a falar que eu tenho uma microbiota, que são várias espécies de micro-organismos juntos ali e crescendo como se fosse um exército heterogêneo. Tem um cara mais forte, um cara mais inteligente, um cara que é mais rápido, fazendo com que o produto deteriore. Então não é só bactéria acidolática. Eu tenho uma microbiota. E aí eu começo a desenvolver soluções específicas contra aquela microbiota. E aí eu entro na fase 4. Por quê? Eu vejo que a solução que eu desenvolvi para você não é a mesma, não vai ter o mesmo efeito do se eu aplicar no ouvinte que está lá assistindo, na fábrica do ouvinte. Que não vai ter o mesmo efeito da fábrica, da outra unidade. E que as soluções elas são dependentes do ambiente em que aquela microbiota está inserida. E aí eu começo a falar de microbioma, que é a interação daquela microbiota com o ambiente ao qual aquela microbiota está vivendo. Ou seja, se eu tenho uma atividade de água, eu vou ter um comportamento da microbiota. Se eu tenho uma temperatura de armazenamento, eu tenho outro comportamento. Se eu tenho o pH, vai me interferir. De onde vem aquela microbiota interfere muito. Sabe que antigamente, para fazer teste, para fazer pesquisa de conservantes para ver se eles eram efetivos, a gente pegava aquelas culturas padrão, né? Aquela cultura que está lá, liofilizada, ali no banco de culturas, e aplicava o conservante, ficava maravilhosamente bem, era efetivo, matava o micro-organismo ou evitava a proliferação dele, o crescimento dele, né? Tendo ação bacteriostática. E aí, quando eu ia para a prática, aquilo não funcionava, porque a microbiota que eu tenho dentro da minha fábrica não é aquela cultura Nutella, usando um termo moderno aí, que tá lá liofilizadinha. Ela já é mais cascuda. Ela é mais cascuda, ela já teve que passar por muitos e muitos para sobreviver e estar dentro de um frigorífico, que é frio, que o cara bota um sanitizante ali e tenta matar, ele está tentando sobreviver ali. Então, é uma microbiota, que nem você disse, muito mais cascuda. E o que determina isso? Determina o microbioma, que tem um trabalho muito interessante, cara, italiano, que eles medem qual é a microbiota original de um salame durante vários meses do ano. De um mês para o outro, ela muda completamente. Cocoline. Do cocolim, exatamente. E essa microbiota, ela muda de mês a mês. Ou seja, se hoje o dia está chuvoso, o produto que eu produzi naquele ambiente ali pode ser mais predominantemente populado por células vegetativas. Aí eu posso ter problema com ácido lática. Se é época de seca, mais esporos. Um movimento, se a gente analisar, que tem acontecido muito na agricultura, é a biofertilização, que é você colocar esporo na agricultura para você substituir adubos sintéticos.
Eu estou contaminando a minha agricultura com esporos, eu estou contaminando o meio ambiente. Depois eu vou plantar uma salsinha com biofertilização, aquela salsinha vai vir para a minha fábrica, eu vou processar e fazer daquilo um condimento, eu estou colocando esporos dentro do condimento daquilo lá. Ou eu vou abater o animal, ou aquela soja eu vou tratar o animal, estou mudando a microbiota do animal. Um episódio muito legal da Juliane de Salame fala muito bem que eu preciso usar a cultura para mim meio que recuperar uma microbiota do bem que era originária do animal lá atrás, mas que com as mudanças isso foi se perdendo. As mudanças genéticas, as mudanças no campo. Então, estudar o universo do microbioma é a fase que nós temos mais avançada de microbiologia para entender que bactérias acidoláticas não é a única fonte de problema que nós temos que causa deterioração de produtos cárneos. Muito bom. Aqui, de novo, uma densidade enorme de conteúdo. Isso aqui tem mais ou menos uns 50 anos de conteúdo compilado, entregue, mastigado para vocês. Foi mais um episódio. Se você gostou, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo ou aquela sua amiga que acha que todos os problemas e produtos são bactérias acidoláticas. Valeu!